Olá, tudo bem com você? O Identidade está no ar e hoje com uma história que fala sobre a importância da educação e de bons professores na nossa vida. Vamos conhecer mais sobre a vida do Giovanni Vieira, que mesmo com uma infância simples e sofrida, conseguiu mudar o destino da sua vida e hoje ele muda a vida de crianças em uma sala de aula. Mas antes eu queria te perguntar, você já conhece a nossa plataforma de streaming? É o NT Play. Lá você assiste todo o conteúdo preparado pelo departamento de web da Novo Tempo, porque tem filmes, você pode maratonar séries, assistir aos programas que você mais gostou ou até mesmo aqueles que você não conseguiu assistir e ainda pode ver de novo tudo ao vivo, viu gente? Se estiver longe de uma televisão, é só ligar lá no ntplay.com. Então anota aí ntplay.com e compartilha com seus amigos. Eu vou rapidinho para o intervalo, volto em 30 segundos já com o professor Giovanni. Giovanni Vieira é natural de uma zona rural da cidade de Frutal, em Minas Gerais. Ele é filho de um pedreiro e de uma lavradora e cresceu de um ambiente humilde e isolado. A sua infância foi marcada por dificuldades, poucas oportunidades de lazer ou contato com a cidade. Ele e o seu irmão, por exemplo, só iam para a cidade a cada 2 meses e um de cada vez, porque a mãe precisava administrar as despesas e um ia a cada mês. Giovanni resolveu que a sua vida precisaria mudar. Ainda muito novo, saiu de casa, da casa da mãe, do pai, já falecido inclusive, mas ele foi em busca de oportunidades e foi na escola que o Giovanni encontrou nos amigos e professores a família de que ele tanto precisava. Eles acreditaram no seu potencial e o incentivaram a seguir em frente. E atualmente Giovanni é professor e está fazendo sucesso nas redes sociais ao postar vídeos com seus alunos. Mas eu vou parar de falar para que ele mesmo conte a própria história. Boa noite, Giovanni. Seja muito bem-vindo aqui ao Identidade. Boa noite, Gabi. Boa noite, Giovanni, Gabi. Tudo bem? tudo jóia. Conta pra gente um pouquinho da sua rotina ali na comunidade rural que você cresceu, né? Como é que era essa época? O que você lembra desse momento? Então, na minha rotina na comunidade rural foi uma infância muito sofrida. Meus pais, eles não tinham muitas condições. Minha mãe era lavradora rural, meu pai era pedreiro. Então, as lembranças que eu tenho mesmo melhores eram na escola. O meu refúgio era a escola. Então, a escola, quando eu entrava de férias, eu ficava triste, porque quando ficava mais em casa, eu tinha que trabalhar na roça, ajudar minha mãe também. E a escola era um método que eu tinha com uma melhor comunicação com as pessoas, né? Eu via pessoas, eu aprendia mais, eu me comunicava melhor. Então, a escola era meu refúgio na infância. Então, minhas lembranças boas mesmo eram uma infância muito simples, muito humilde. Então, as minhas lembranças boas eram muito da escola, isso. E você só ia para a cidade com a sua mãe ali a cada 2 meses, né? O que mais te impressionava? O que mais te chamava atenção nessas visitas à cidade? Então, era uma cidade, Frutal é uma cidade muito pequena, eu morava na comunidade rural, 30 quilômetros de Frutal. Então, quando eu via Frutal como uma cidade enorme, assim, era como se fosse algo que eu queria futuramente morar para construir um futuro melhor. Mas eu tenho muitas lembranças, assim, que eu lembro que a minha mãe, ela, às vezes, né, por conta das despesas, nós éramos muito pobres, ela, às vezes, deixava de comer naquele dia para a gente comer um salgado, alguma coisa assim. E para mim, comer um salgado era algo significativo demais, era algo esplêndido, porque não era todo dia que se comia salgado. Então, quando ela deixava de comer para nos alimentar, foi algo que marcou bastante a minha infância, isso. Eu imagino. Agora, infelizmente, o seu pai, ele tinha um problema com alcoolismo. Como é que isso afetou a sua Sim. infância e a dinâmica ali da sua família? Então, a parte do meu pai foi algo muito, assim, me afetou bastante no início, porque o meu pai ele tinha problemas com alcoolismo, então isso foi algo que me impactou bastante na infância. Era um ambiente que tinha bastante discussões e nós já tinha dificuldade financeira que nos privava muito e tinha esse problema do alcoolismo. E quando eu tinha 12 anos ele faleceu
que foi um impacto muito grande, porque ele também era um esteio da família, então ele, assim, era um amparo. A minha mãe tem problema de visão, sempre teve problema de visão, então ela não, o que ela fazia, né, trabalhar na zona rural, era o essencial ali para nós, mas a base mesmo familiar que vinha financeiramente vinha do serviço de pedreiro do meu pai. Então isso foi um impacto muito grande para nós também. Sofreu, já tinha infância sofrida por conta do alcoolismo, por conta das dificuldades financeiras. Depois que passou a parte de que ele faleceu, aí você tinha que lidar com a dor do luto, com a dor da perda e com a dor da dificuldade financeira, tudo isso também. E como é que ficou esse momento ali, né, do desafio que você, sua mãe, seu irmão enfrentaram depois da morte do seu pai, já que vinha dele o maior sustento? Como é que aconteceu ali? Houve alguma mudança na dinâmica familiar para que vocês pudessem continuar tendo condições de sobreviver? Conta pra gente. Então, o meu irmão, ele exatamente no dia que meu pai faleceu, ele tinha começado um serviço em uma borracharia. Então, que era de um posto, esses postos de gasolina que tem próximos às rodovias, era próximo da nossa residência, na zona rural. Então, ele ia trabalhar de bicicleta todo dia. Então, exatamente no dia que meu pai faleceu, foi o dia que ele começou a trabalhar. Então, ali naquele dia, ele já ia também, e ele não sabia, mas ele ia servir também como uma base para ajudar a família naquele momento. E eu vendo a minha mãe daquela situação, minha mãe numa extrema tristeza pela perda do meu pai. Então eu falei, eu tinha que fazer algo. E a igreja, na época, ajudou ela também com doações, a comunidade escolar ajudou bastante também, os professores, a família. Então nós vivíamos muito de doação naquela época, até minha mãe conseguir aposentar, porque ela não conseguia pensão de viúva. Naquele momento, tudo mudou na nossa vida. Foi onde, com 14 anos, eu decidi, eu falei assim, não, estou sendo um peso de gasto para minha família, eu não estou conseguindo resolver essa situação. E isso para você pensar, um menino de 14 anos. Hoje eu vejo que 14 anos é uma criança. E aí você, naquele momento eu falei, eu estou sendo um peso. E eu ter aquele raciocínio com 14 anos, eu acho assim eu acho que foi Deus que falou para mim, você precisa fazer alguma coisa. Foi onde eu tentei, mudei para a cidade, tentei minha vida na cidade. Então tudo mudou. Aí partiu pelo lado assim da distância. Aí eu tive que ficar longe da família, da minha mãe, na adolescência, que era uma fase que eu precisava muito. Mas tudo tinha um grande objetivo na vida, que é o que eu acredito que eu estou hoje. E você então saiu de casa ali com 14 anos, achou que era a melhor decisão, mas para onde você foi? Com quem que você morou? Como foram os primeiros anos depois de sair da casa da sua mãe? Eu arrumei um serviço de meio período em uma clínica, uma casa veterinária que vendia produtos rurais para grande porte para o pessoal da fazenda. Então, naquele momento, eu já tinha um certo conhecimento por estar vindo da zona rural. Eu morava no fundo da casa da minha tia. Eu pagava para ela um certo valor e ela passava a minha roupa, comia, essas coisas. Só que com 15 para 16 anos, eu já passei a mudar para uma república. Eu fui para uma república com 15, 16 anos. Na fase dos meus 17, eu já fui morar só eu e uma prima. Com 18 anos, eu já estava morando sozinho. Eu tinha alugado a minha casa, comprado os meus móveis. Eu lembro muito bem que quando eu saí da zona rural, eu tinha 14 anos, eu saí com umas 3 sacolas e uma mochila com as roupas, somente isso. Hoje eu consegui minha casa, meu carro, tenho todos os móveis, tudo que eu consegui foi com muita luta mesmo. Mas deu Uhum. certo, graças a Deus. Agora, naquele momento, de que maneira os seus amigos e os professores da escola se tornaram a sua nova família, né? Você tem algum exemplo específico que ilustra esse apoio? Não, sim. Na época mesmo que meu pai faleceu, os professores, nós tínhamos uma lavoura de café. E assim, minha mãe não conseguia tomar conta sozinho da lavoura de café. Mas aí só tinha eu, ela, meu irmão já estava trabalhando na borracharia. E aí então, os professores, eu lembro que eles compravam o café de nós e vendiam para a cidade para nos ajudar. Eles queriam ajudar, mas eles não queriam dar o dinheiro para não ser algo humilhante para nós. Então, eles ajudavam comprando e vendendo esse café para nós. Naquele momento, eu vi que os professores se preocupavam muito comigo, muito mesmo. Fora as conversas, todos me chamavam para conversar, falavam que o que precisasse estar ali, todo o apoio que eles deram, eu digo que foi um apoio familiar que era necessário. E isso deu continuidade com os próximos professores também. Então, naquele momento, foi algo muito significativo para mim.
Muito bom. Agora, ouvir o Giovanni, você contando essa história, né, parte da sua história, me vem uma palavra na mente, que é a resiliência. Tomar uma decisão difícil, sair de casa cedo, não é uma realidade fácil, viu? Nada fácil. Ainda bem que o Giovanni teve o apoio dos amigos, dos professores. A história dele é um exemplo para todos nós. Talvez você aí de casa esteja enfrentando momentos difíceis e, quem sabe, precisa ser resiliente como o Giovanni, mas não sabe como encontrar forças emocionais para isso. Por isso eu quero oferecer a você aí de casa a revista Esperança Mente Feliz, porque ela pode sim te ajudar com isso, viu? Aqui nesse material você vai encontrar apoio e motivação para enfrentar os problemas da vida. Por isso aproveite esse momento para pedir a sua revista Esperança Mente Feliz. Ela é gratuita e foi feita com muito carinho para você. É só você ligar para cá no 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir a sua, bem simples. Você pode pedir também pelo nosso WhatsApp, eu sei que muitas vezes a gente assiste TV ou pelo próprio celular, né? É só pegar aqui e mandar uma mensagem para o número 12 98244 4449. A nossa equipe vai fazer um contato com você para você preencher ali um cadastro, seus dados. Pode ficar tranquilo que a gente tem aqui uma responsabilidade muito grande com seus dados, mas a gente precisa saber para que esse material chegue aí na sua casa de graça. Então, seu endereço você vai precisar passar e alguns outros dados também. Mas esse material vai fazer muita diferença, eu tenho certeza disso, então aproveite para pedir agora mesmo. A gente vai fazer uma pausa rápida, aproveita esse momento do intervalo. Bebe uma aguinha, pega o telefone, liga para cá, peça a sua revista Esperança Mente Feliz e em seguida a gente retoma aqui a nossa entrevista com o Giovanni com essa história de resiliência que ele vem contando para a gente. Então, não saia daí, a gente volta em instantes. Identidade de volta, hoje conhecendo a história do Giovanni, que no bloco anterior falou ali da sua infância, de como foi sair da casa da sua mãe com 14 anos para buscar novas oportunidades. Agora, Giovanni, os professores da sua escola sempre acreditaram em você, como você comentou ali, né? Inclusive, você participava de concursos e foi até campeão de uma Olimpíada de Português. Como é que você vê o incentivo que os professores te davam? Então, eu vejo aquilo como algo que foi a chave para eu acreditar mais em mim. Eu lembro que nessas Olimpíadas de Português, né, teve um concurso de crônicas também, que eu fui campeão, que eu lembro que foi uma crônica que eu escrevi, eu nunca havia escrito uma crônica, e eu escrevia, e eu chorava, porque a professora chegava, a professora Cida, a dona Cida era uma professora assim, que acreditava muito em mim, e eu chorava e apagava, aí eu mostrava para ela, ela falava, não, vai ter que apagar de novo, e eu já começava a chorar de novo e apagava. Então, assim, aquela resistência que eu tive e resiliência também por aqueles momentos, porque chegava um certo momento que eu falava assim, dona Cida, não adianta, eu não vou conseguir, é difícil demais para mim. E ela falava, não, Giovana, você vai conseguir. Você tem que acreditar em você porque eu acredito em você. E eu acho que é exatamente isso que os professores fazem por nós. Ele acredita em nós mesmo quando não tem mais ninguém para acreditar em nós, eles acreditam no nosso potencial. E é isso que eu faço com os meus alunos hoje em dia. Então, esses exemplos me transformaram no homem que eu sou hoje. Muito bom, né? Quando a gente encontra um professor assim, que acredita na gente, que incentiva a gente, realmente faz toda a diferença no rumo que a gente toma na vida, né? Agora, quando você já estava na faculdade, ali na época da faculdade, perdão, a sua primeira opção foi psicologia. E aí depois você decidiu fazer pedagogia. Conta pra gente por que dessa mudança. Sim. Então, quando eu era para fazer psicologia, eu tinha que mudar, eu tinha que viajar todos os dias. Eu tinha que viajar de Frutal a São José do Rio Preto todos os dias. E Frutal tinha o campus de pedagogia, tinha a faculdade. Só que psicologia eu tinha que viajar todos os dias. Então era aquela viagem, mais ou menos 2 horas de viagem, todos os dias. Então chegava naquele momento, eu falei, nossa, às vezes vai ser muito cansativo, porque eu trabalhava já o dia todo como vendedor. E aí apareceu, então pensei assim, eu acreditei, falei assim, eu quero fazer psicologia. Porém, eu gosto de crianças, eu sei a importância que um professor faz. Então tinha duas opções, tinha geografia e tinha pedagogia. A pedagogia é um campo mais aberto, é mais amplo.
e é mais para as coisas que eu gosto, que eu acredito que fará mudança, porque você planta a sementinha aqui na pedagogia. Então, quando eu percebi que a psicologia, tem a psicologia também na pedagogia, falei, não, eu vou fazer pedagogia, eu vou ser professor, porque foi isso que mudou a minha vida. Então, por que eu não começar a mudar a vida de outras pessoas agora também? Ou seja, né, os exemplos que passaram pela sua vida foram inspiração para você escolher a sua profissão. Agora, Também, com certeza. como você mesmo falou, você passava já o dia todo trabalhando como vendedor e à noite ia para a faculdade. O que te manteve, então, motivado ao longo desse período? Porque não é fácil trabalhar o dia inteiro e ainda estudar à noite, né? A gente acaba dormindo muito pouco, é uma rotina bem exaustiva. Mas o que te motivava? Eu queria, a minha família, poucos conseguiram formar e ter um diploma. Apenas duas pessoas de uma família com quase 50 primos. Então, eu olhava assim e pensava, como que eu tenho que dar esse orgulho para minha mãe? A minha mãe me motivava, porque eu queria dar esse orgulho para ela, eu queria mostrar que aquele menino pobre, que veio da zona rural, com um pai com dificuldade, com a mãe lavradora rural, ia vencer. Então, ela me motivava muito, o amor que eu sentia por ela e sinto me motivava a continuar, a ter resiliência, a ter resistência a todas as dificuldades para chegar até o fim da faculdade. E como que ela se sente, assim, ao ver você formado, ver você, assim, esse menino venceu na vida? Como que ela se sente? Não, hoje em dia ela se emociona ao falar. A minha mãe, ela, em 2021, ela, por conta de um glaucoma, ela perdeu a visão. Então ela enxerga bem pouco de um olho só. Ela enxerga apenas, acho que 15% de um olho. Então, naquele momento que eu chego, por exemplo, para cumprimentar ela, eu preciso que eu pegue na mão dela para ela me ver. Mas assim, eu falo que às vezes ela não consegue me ver 100% com a visão, mas com o coração ela vê assim perfeitamente. Então aquilo, hoje ela se emociona ao falar das nossas dificuldades, ela vendo essas entrevistas, que tenho certeza que ela verá esta, ela se emociona ao saber que ela conseguiu, sendo mãe e pai, construir um futuro bom para o filho, que ela conseguiu ver que deu certo. Então, assim, ela se emociona, ela é muito grata em todas as dificuldades que ela teve, ainda assim ela é grata. Então, assim, para mim, eu sinto mais orgulho ainda por ela. Eu falo que o homem que eu me tornei hoje é graças a ela. Então, ela tem que se sentir orgulhosa dela mesma. Sem dúvida, eu ia falar isso mesmo. Como é que é o nome da sua mãe, Giovanni? Dona Elina Rufino. Dona Elinda, a senhora fez um excelente trabalho, viu? Não só amando e dando todo o apoio para o seu filho, mas com certeza mostrando para ele essa força, essa questão de ver a vida com o lado bom, apesar das dificuldades, e de correr atrás para a vida melhorar. Então, parabéns para a senhora também. Agora, Giovanni, você dá aula hoje em uma escola rural e todos os dias você percorre ali 80 quilômetros para ir até a escola. Eu imagino que também deva ser uma rotina um pouco exaustiva, né? Como é que você consegue equilibrar essa rotina? Então, é muito exaustivo, não vou mentir. Eu levanto todo dia 5 horas da manhã para chegar aqui, dar aula, para chegar na escola, dar aula às 7 horas da manhã. É algo cansativo, muito, porque eu saio 3 horas da tarde, chego por volta das 3h45, 4 horas da tarde, e você tem e chega em casa, o trabalho não acaba. Você tem que trabalhar, fazer plano de aula. Então, só que naquele momento, assim, eu vejo que eu gosto, eu amo, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu amo o que eu faço. Então, eu não vejo como uma dificuldade. É cansativo, eu falo, porque acaba que criança também suga bastante energia, mas você dorme, eu procuro dormir cedo, o mais cedo possível, para ter uma energia boa no outro dia, porque quando chega no outro dia, você está recarregado novamente, porque você quer ver as suas crianças, você quer ver eles melhorar, você quer ver eles crescerem. É cansativo? É, mas é muito gratificante também, o reconhecimento, principalmente deles, das crianças. É verdade, eu tenho uma filha de 7 anos que ela tem muita energia e eu falo para ela, nossa, ela me suga energia. Imagina essa professora que cuida de mais 15, 16, sei lá, na sala de aula, não é Com fácil não. certeza. Não é. Agora, Giovanni, você começou a postar ali alguns vídeos na internet de algumas atividades diferentes que você faz com as crianças em sala de aula, né? O que motivou você a postar e como é que tem sido a reação das pessoas?
Na verdade, foi implementada uma disciplina este ano com um projeto de convivência na parte da tarde. Então, eu achei muito. Quando eu comecei a trabalhar esse projeto, eu vi que eles melhoraram. A autoestima ficou mais elevada, eles acreditaram mais neles, os atritos diminuíram. Então eu falei, nossa, seria algo interessante, porque eu vejo muitos professores reclamando sobre isso, as dificuldades de sala de aula, às vezes trabalhar também essas dinâmicas, trabalhando o emocional das crianças, vão fazer outros professores melhorarem suas aulas por conta da disciplina das crianças. E eu postei um dia, normalmente, foi o primeiro vídeo que viralizou, que foi o do objeto, que eu mesmo me emocionei dentro da sala de aula. Então eu não esperava que ia ter repercussão, teve. E quando eu vi que teve a certa repercussão, eu já não acreditava, assim, eu falei, nossa, como que uma aula tão simples, que é algo muito simples, que faço toda semana algo parecido, ganhou essa visibilidade. Então foi muito bem recebido, o público, o carinho, o amor das pessoas, os comentários, é algo muito lindo de ler. Eu não esperava queria tomar essa proporção, mas tudo tem um propósito. Eu vejo que muitas pessoas postando, me marcando, falando que fez a mesma aula e que está dando resultado. Então, isso é muito, eu sou muito grato a isso tudo. E dizer que foi tudo algo muito natural isso. Então vamos mostrar agora para o pessoal de casa esse vídeo das crianças emocionadas com o objeto que elas levaram em sala de aula, nessa dinâmica aí que o Giovanni fez com elas. Vamos acompanhar. Que belezinha, realmente as crianças se emocionando ali e o próprio Giovanni, como ele comentou aqui, também se emocionou. Agora, Giovanni, como é que você sente ali que a realidade das crianças reflete na sua própria vida antigamente? Como é que isso muda o seu jeito de ensinar? Bom, hoje, até vendo esse vídeo, eu falo que eu posso ver 1000 vezes, que eu me emociono 1000 vezes. Mudou a minha realidade que eu tive na infância, que parece muito com essas crianças, me fez ver que eu preciso dar para eles o que eu precisava na infância, que é carinho, afeto, atenção, principalmente, entender melhor eles, conquistar eles e mostrar para eles, não tem problema chorar, não tem problema você se expressar, não tem problema você se solidarizar com um amigo. Então, tudo que eu necessitava, eu procuro dar para eles, para que eles saibam lidar melhor com essas dificuldades futuramente. Legal, Giovanni, suas redes sociais já estão aparecendo aqui para o pessoal de casa também poder acompanhar outros vídeos, né, que você mostra ali com as crianças em sala de aula. E eu quero agradecer a sua participação aqui, o seu tempo, a sua disponibilidade para poder contar um pouquinho da sua história e mostrar para o Brasil e o mundo que diferença faz um professor assim dedicado, que vê as crianças com outro olhar e tem feito bastante diferença. Então, muito obrigada e que Deus continue abençoando sua vida. Amém, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, mandar um beijo para minha mãe Elina, falar que eu amo bastante ela, graças a ela eu estou aqui, mandar um beijo para toda a comunidade escolar também onde eu dou aula, meus alunos e minha família que está sempre torcendo por mim. Obrigado pela Verdade. oportunidade também, Gabi. A gente que agradece aqui.
E a você de casa, então, o nosso Identidade chegou ao fim com mais uma história inspiradora, viu? Se você quer participar do programa, é só mandar um e-mail para cá, para quem sabe você estar aqui também. A gente fica por aqui e se vê sempre terças e quintas, 10h30 da noite. Tchau, tchau.